Fala galera dos terceiros anos, tudo bem, tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo, vamos corrigir essa atividade aqui. Na número 1, ele quer que a gente escreva a equação geral da reta que passa por esses pontos aqui, A e B. Só que ele quer que a gente faça isso utilizando o determinante da matriz, da mesma forma que eu fiz no vídeo da explicação. É porque tem aquele outro jeito anterior que eu tinha mostrado para vocês, né? Você encontra primeiro o coeficiente angular, e aí você utiliza a equação fundamental da reta e depois passa para a equação geral. Mas aqui o que ele pede que é para a gente usar o determinante da matriz. Então vamos fazer isso. Vou copiar aqui a questão. E aumentou recentemente também o salário do vice e dos ministros. Então, é algo assim que é muito explícito e parece que os bolsonaristas fingem que não vê. Bom, mas é isso, galera. Eu gostaria de expor essa interpretação que eu venho fazendo do cenário atual, desse cenário que envolve o presidente Bolsonaro e seus eleitores. Mas é claro, você pode pensar diferente, não tem problema. Comente aí o que você achou disso, qual é o seu posicionamento a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha. É isso aí. Bom, então vamos começar aqui pela letra A. Como que a gente vai fazer então? Primeiro a gente vai montar uma matriz e nós vamos montar ela da seguinte forma. Essa matriz será uma matriz do tipo 3 por 3, ou seja, uma matriz que terá 3 linhas e 3 colunas. Aqui na primeira linha, nós vamos colocar as letras X e Y. Aqui embaixo, nós vamos colocar as coordenadas desse primeiro ponto aqui, que é o ponto A. Na linha de baixo, nós vamos colocar as coordenadas do ponto B. E aqui, essa coluna que está sobrando, nós vamos preencher ela com o número 1. Então, beleza. Aí nós montamos a matriz. Agora a gente vai calcular o determinante dessa matriz e igualar a zero. Para calcular o determinante dessa matriz, existem vários métodos. O método que eu mostrei para vocês é o seguinte. Vocês repitam as duas primeiras colunas aqui do lado direito da matriz. Igual a zero. Aí nós vamos fazer esse cálculo aqui e caminhar para encontrar essa equação geral da reta. Olha só como que vai ficar. Agora a gente vai fazer uma série de multiplicações seguindo essas linhas aqui. Quando você for fazer no caderno, não é necessário escrever essas linhas, tá? Isso aqui é só para orientar mesmo. Então vai ficar assim. Vou começar por aqui, ó. X vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. O 0 não precisa escrever. Y vezes 1, Y. Y vezes 1, Y. Com esse menos, fica menos Y. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. Positivo. Agora a gente vai multiplicar no sentido contrário, lembrando que no sentido contrário a gente acrescenta um sinal de menos. Y vezes 5, 5y. 5y vezes 1, 5y. Com o menos aqui de cima, menos 5y. X vezes 1, x. X vezes 4, 4x. Com o menos aqui de cima, menos 4x. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. 0 não precisa escrever, então vamos igualar aqui a 0. Bom, agora nós vamos colocar os termos em ordem e vamos fazer a conta com os termos semelhantes. Como assim semelhantes? Os que têm y com os que têm y. E aqui só tem esses dois semelhantes, né? Não tem um outro número que não tem letra para fazer conta com esse 20. E não tem um outro número que tem x para a gente fazer a conta com esse aqui. Então a gente vai... A única coisa que tem para fazer conta aqui é com esses dois, porque eles são semelhantes. Então eu vou começar escrevendo aqui o 4x. Agora vamos para o y. Aqui no y a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Então vai ficar menos y menos 5y. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Y mais 5y, 6y. Então dá menos 6y. E vamos repetir o 20. Pronto.
Está quase concluído. Lembre-se que a gente costuma deixar o x positivo. Então, para deixar ele positivo, a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos 4x vai dar 4x positivo. Menos 1 vezes menos 6y vai dar 6y positivo. Menos 1 vezes 20, mais com menos, fica 20 negativo. Pronto, essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui da letra A. Vamos agora fazer a mesma coisa na letra B. Aí a gente, deixa eu aumentar aqui. Então nós vamos montar uma matriz agora. Bom, primeiro a gente escreve aqui x e y. Na linha de baixo a gente coloca as coordenadas do ponto A, que é 3 e 3. E na linha de baixo a gente coloca as coordenadas do ponto B, que é 1 e menos 5. A última coluna a gente vai preencher com o número 1. E agora vamos calcular o determinante e igualar a zero. Vamos repetir as duas primeiras colunas aqui. Igualar a zero. Vou colocar aquelas linhas. Então vai ficar x vezes 3, 3x. 3x vezes 1, 3x. Y vezes 1, y. Y vezes 1, y. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Com o menos, menos 15. Agora no sentido contrário, lembrando de acrescentar o menos. Y vezes 3, 3y. 3y vezes 1, 3y. Com o sinal de menos aqui, menos 3y. X vezes 1, x. X vezes 5, 5x. Aí esse menos aqui do 5 com esse menos da linha dá mais. Então vai ficar mais 5x. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Com esse menos, menos 3. Agora, nós temos vários termos semelhantes. O 3x é semelhante ao 5x. O y é semelhante ao menos 3y. E o menos 15 é semelhante ao menos 3. Então, a gente vai fazer a conta com eles. Então, começando aqui, ó, 3x mais 5x, 8x. Y menos 3y dá menos 2y. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 3, e subtrai. 3 menos 1, 2. Dá menos 2y. Menos 15 menos 3. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 15 mais 3, 18. Dá menos 18. Então é isso aí. Essa é a equação da reta, equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui da letra B. Então, tá aí, galera. Essa é a resposta da número 1. Vamos agora fazer a questão 2. Dada a reta que tem a equação tananã, tananã, determine seu coeficiente angular. Essa reta aqui, essa equação da reta, galera, está em qual formato? No formato geral, reduzido, fundamental? Está no formato geral, porque todos os termos estão do lado esquerdo da igualdade. Okay? E ela está igual a zero aqui, né? Todos os termos do lado esquerdo da igualdade. Então é uma equação geral. Toda equação que tenha esse formato aqui
está no formato geral. Para encontrar o coeficiente angular, você tem que passar para o formato reduzido, que é esse formato aqui. Ó. Pode deixar no formato fundamental também, mas esse no formato reduzido fica melhor. Então, para eu tirar essa equação que está nesse formato e jogar ela para esse outro formato aqui, eu tenho que isolar o y e fazer a conta com os semelhantes que aparecerem, se aparecer. Então, deixa eu escrever aqui. A equação está assim, né, por enquanto. Então, eu tenho que isolar o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2x para cá com o sinal trocado e vou passar o 6 para cá com o sinal trocado também. Então, eu vou repetir aqui o menos 2y. E aqui vai ficar, o 2x estava positivo, vem para cá negativo. O 6 estava positivo, vem para cá negativo. Para isolar o y agora, eu vou passar o menos 2 dividindo. Vai ficar menos 2x sobre menos 2. Menos 6 sobre menos 2. O 2 que estava aqui eu passei para cá dividindo. Aí vai ficar menos com menos mais. Esqueci de colocar o menos 2 aqui. Vou colocar um parênteses aqui nesse menos 2 para separar ele desse outro menos aqui. Ó. Menos com menos mais, 2 dividido por 2 dá 1. Então fica só o x aqui. Menos com menos mais, 6 dividido por 2, 3. Pronto, a equação está no formato reduzido. Quando ela está no formato reduzido, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. É esse m aqui, ó. Qual número está acompanhando o x aqui nessa equação? Como não tem nenhum número visível aqui acompanhando o x, é porque esse número é 1. Então, o nosso coeficiente angular aqui é 1. E se esse exercício perguntasse qual é o coeficiente linear? O linear é o número que fica sozinho. Então, seria o 3 aqui. Então, aí está respondido a questão 2. Vamos para a questão 3. Escreva a equação da reta bissetriz dos quadrantes pares. Quem não assistiu a videoaula da explicação vai ficar totalmente perdido aqui, hein? Nessa parte. Conforme eu tinha comentado com vocês, no plano cartesiano nós vamos ter 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, quais são os quadrantes pares? É o 2 e o 4, né? São números pares. Os outros aqui são ímpares. Então, esses aqui são os 2 quadrantes. O que seria uma reta bissetriz dos quadrantes pares? Seria uma reta que dividiria esses quadrantes em 2 partes iguais. Então, seria uma reta que iria dividir essa região aqui e essa outra região aqui em 2 partes exatamente iguais. Então, é uma reta que vai passar aqui exatamente aqui no meio. Vou tentar fazer da melhor forma possível aqui, mas nunca fica perfeito. Mas é isso aí. Bom, aí você pode pensar assim, uai, mas ele quer que eu encontre a equação da reta, mas ele não deu informação nenhuma. Ele não me falou o coeficiente angular e não me falou nenhum ponto por onde a reta passa. Como que eu vou encontrar a equação da reta nesse caso? Bom, ele não falou, mas sabendo que essa reta é uma reta bissetriz dos quadrantes pares, você consegue obter essas 2 informações aqui só olhando para o gráfico. Por quê? Como essa reta ela corta aqui o eixo, o quadrante em 2 partes, e esse quadrante como um todo, ele tem 90 graus. Se a gente for olhar esse quadrante, qualquer um desses quadrantes aqui, ele tem 90 graus.
Como a reta vai partir exatamente no meio, ele vai dividir isso aqui em dois ângulos de 45 graus. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, se eu partir isso aqui no meio, eu vou ter 45 graus de um lado e vou ter 45 graus do outro. Beleza? Só que aí, galera, tem um detalhe. O ângulo, ele é medido do eixo X até a reta. Então, a gente não vai levar em consideração só esses 45 graus que vai ter aqui, ó. Porque o ângulo, ele vai sair daqui e vai vir até aqui. Então, ele vai ter esses 45 mais os 90 daqui, ó. Então, vai ser 135 graus. Então, primeira coisa, nós sabemos que daqui do eixo X até a reta, nós temos 135 graus. Essa informação aqui vai ser importante para a gente calcular o coeficiente angular. Então, beleza. Sabendo que esse ângulo da reta X, do eixo X, melhor dizendo, até a reta é 135 graus, como que faz para encontrar o coeficiente angular? O coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo aqui, que a gente chama de inclinação da reta. Então, vai ser tangente de 135 graus. Esse valor não estava na tabelinha que eu passei para vocês. Só que aí vocês podem utilizar a calculadora, tá? Inclusive eu estou tentando achar a minha aqui. Aparentemente ela não está aqui. Vou pegar o celular aqui, só um momento. Bom, galera, eu fiz o cálculo aqui. Dá menos 1. Tangente desse valor dá menos 1. Só que era possível de verificar, era um pouco difícil assim, de visualizar isso, mas dá para verificar, daria para verificar que era menos 1, olhando para o gráfico também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eita. Bom, conforme eu comentei com vocês, essa região aqui ela tem 90 graus, se for olhar como um todo, né? Como essa reta vai partir esse quadrante exatamente no meio, ele vai partir esse ângulo de 90 graus no meio também. Então vai ter 45 graus de cada lado. Se o 45 graus estivesse daqui, tangente de 45 é 1. Como ele vai estar do lado oposto, então a gente acrescenta o sinal de menos. Então, de certa forma, meio que daria para saber que era menos 1. Mas realmente, assim, acho que é melhor utilizar a calculadora. Então, nós fizemos o cálculo aqui. Aí fica 90 graus daqui, mais 45 daqui, dá um ângulo total de 135, né? Conforme eu mostrei para vocês. Aí a tangente de 135 é menos 1, então o coeficiente angular é menos 1. Bom, falta saber agora, conhecer pelo menos um ponto por onde essa reta passa. Como essa reta ela passa aqui na origem dos eixos, no encontro dos eixos, esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Ele é 0 tanto no x quanto no y. Então, 0, 0. Pronto. As duas informações que eu necessitava para encontrar a equação da reta, eu tenho agora. Então, eu estou pronto para encontrar. Então, vou escrever aqui a equação fundamental para a gente substituir os valores aqui. Então, vai ficar y menos y0. Aí eu vou chamar isso aqui de x0 e y0. O y0 vai ser 0. O m, que é o coeficiente angular, é menos 1.
Aqui fica o x menos x0, que é 0. Beleza. Y menos 0 dá y. Aqui vai ficar menos 1. X menos 0 dá x. Vai ficar só o x aqui. Para deixar no formato de equação geral, você passa todos para o lado esquerdo. Então, eu vou pegar esse menos 1x aqui, que é a mesma coisa que menos x, e vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Eu vou trocar o sinal e vai vir positivo. Aí eu repito aqui o y. E fica assim. Aqui vai ficar 0, porque como eu tirei a única coisa que estava aqui e joguei para o outro lado, eu fiquei com um 0. Então, assim. Fica assim. Essa é a equação dessa reta aí, galera. X mais y igual a 0. Então, só recapitulando esse exercício aqui. A gente precisava dessas duas informações, do coeficiente angular e de um ponto por onde a reta passa. A princípio, a gente não tinha nenhuma dessas informações. Só que, como a gente sabe que a reta é bissetriz dos quadrantes pares, dá para saber o ângulo que ela faz com o eixo x. Sabendo o ângulo que ela faz com o eixo x, a gente calcula a tangente dele, que a gente encontra o coeficiente angular. Aí nós calculamos. Essa região aqui é 90 graus, mais 45 dessa daqui. Então dá 135, a gente calculou a tangente de 135, deu menos 1. Um ponto por onde a reta passa, que é óbvio aqui, é o ponto 0, 0. Ela passa pelo encontro dos dois eixos aqui, que é o 0, 0. Então, tendo essas duas informações, a gente joga aqui na equação e encontra a equação geral da reta. Vamos agora para a questão 4. Se os pontos A e B determinam uma reta, calcule o valor de x para que o ponto C pertença a essa reta. Bom, então ele está falando aqui que existe uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Então, esses dois pontos determinam uma reta. Ele quer saber, sabendo disso, ele quer saber qual deve ser o valor de x aqui nessa coordenada, nessa abscissa do ponto C, para que esse ponto também pertença a essa reta, para que esse ponto também faça parte dessa reta. Bom, primeiro, a gente vai ter que encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Aí você pode utilizar aquela matriz, ou você pode encontrar o coeficiente angular utilizando essa fórmula, igual eu mostrei na penúltima aula de explicação. E você utiliza o ponto A ali, por exemplo, chama aqui de x0, aqui de y0, e joga aqui essas informações na equação fundamental da reta. Essa é uma alternativa para você encontrar a equação geral dessa reta. Mas você também pode usar a matriz. Então, como eu já estava explicando essa questão da matriz, eu vou usar de novo aqui a questão da matriz. Então vai ficar assim, eu vou desenhar aqui a matriz. 3 por 3. Começo escrevendo as letras x e y aqui. Aí aqui embaixo eu vou colocar as coordenadas do ponto A, que é 2 e 4. E mais embaixo as coordenadas do ponto B, que é menos 2 e 1. A última coluna, a terceira coluna, eu preencho com o número 1. Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. E vou igualar a 0. Vamos fazer essas multiplicações aqui, como sempre. E vamos lá. X vezes 4, 4x. 4x vezes 1, 4x. Y vezes 1, y. Y vezes 2, 2y. Com esse menos aqui, dá menos 2y.
1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora vamos multiplicar no sentido contrário, lembrando de acrescentar um menos. Y vezes 2, 2y. 2y vezes 1, 2y. Com esse menos aqui em cima, dá menos 2y. X vezes 1, x. X vezes 1, x. Com esse menos aqui, dá menos x. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Esse menos do 2 com esse menos da linha dá mais. Então vai ficar mais 8. E aí a gente iguala a zero. Vamos fazer a conta com os semelhantes. 4x menos x, 3x. Menos 2y menos 2y, menos 4y. Menos 2y, menos 2y. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 2, 4. Dá menos 4y. E 2 mais 8, 10. Então tá aí essa equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui. Agora, qual deve ser o valor do x para que esse ponto C também pertença a reta dessa equação? Para isso, você vai jogar esses valores aqui no lugar do x e do y. Esse primeiro número que aparece aqui você vai jogar no lugar do x. E o segundo número que aparece ali você vai jogar no lugar do y. Então vai ficar 3 vezes x, aí o x ali também se chama x, menos 4 vezes o y lá é 2, mais 10. 3 vezes x dá 3x, menos 4 vezes 2, 8, mais 10. Nosso objetivo aqui é encontrar o x, então vamos nessa. Repito aqui o 3x. Menos 8 mais 10, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 10, e subtrai. 10 menos 8, 2. Agora eu vou passar o 2 para o outro lado, para o x ir ficando isolado. Então 2 está positivo, vem para cá negativo. Agora eu passo o 3 dividindo. Então o x tem que ser menos 3 sobre 2. Beleza, galera? Então, para que o ponto C também pertença a essa reta, esse x aqui tem que ser menos 3 sobre 2. Então, o ponto C tem que ter coordenadas menos 3 sobre 2 e 2. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima, falou!